Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Laurindo Pires, sou mentor de emagrecimento há... Dia 9 de março vai fazer 11 anos. Nesses 11 anos, eu trabalhando com pessoas, já ajudei mais de 900 pessoas a terem resultado. E hoje vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre os pilares mais importantes do emagrecimento. Para você conseguir eliminar até 5 quilos em 30 dias. Ok? Para a gente voltar para o foco e fazer o que precisa ser feito. E hoje eu vou falar do pilar que é o déficit calórico. Que não existe, de fato. Vocês podem pesquisar, vocês podem buscar, vocês podem procurar, vocês podem ouvir o que vocês quiserem. Não existe emagrecimento sem acontecer um déficit calórico. Ok? Mas muitas pessoas confundem o que é o déficit calórico. Número 1. Déficit calórico não é restrição alimentar, não é passar fome, não é jejum intermitente, não é apenas ao longo do dia você comer menos do que você gasta. Mas para você comer menos do que você gasta, em termos calóricos, é importante você saber quanto você gasta. E aí existe algumas maneiras. Você pode fazer uma avaliação de bioimpedância, você vai ter lá. Você tem um cálculo que você faz, você vai ter lá. No Google, você vai lá e você vê tabelas e onde você se enquadra, você vê lá. Eu vou te indicar Unimed, anota aí. Calculadora de calorias Unimed. Coloca aí. Ou calculadora TMB, Unimed. Você vai colocar lá, você vai colocar basicamente tua idade, teu peso. Ele vai te fazer algumas perguntas e no fim vai te dar um metabolismo basal. Metabolismo basal é quantas calorias seu corpo gasta. Se você... Isso sem exercício. Gasta para sobreviver. Porque sim, meus queridos, o coração gasta energia, o cérebro gasta energia, os olhos gastam energia, o tecido muscular gasta energia, respirar gasta energia. Essa energia que é gasta é para você viver. E ela é a base do nosso cálculo para você emagrecer. Ok? E aí, eu tô com um Kit Kat aqui. Eu fui procurar aqui em casa alguma coisa para me usar de exemplo para vocês. Porque é possível emagrecer comendo qualquer coisa. É possível emagrecer comendo pizza todo dia. É possível emagrecer comendo chocolate todo dia. É possível. Mas eu quero que você fique até o final dessa conversa aqui para você entender por que é possível e qual o melhor caminho. Por exemplo, quem conhece isso aqui? Um Kit Kat, tá? Nesse Kit Kat ele tem 41 gramas. Ele tem 219 calorias, ok? 219 calorias. Se você calcular lá, a base do emagrecimento, o básico assim, a base do emagrecimento é isso aqui, ó. Tem o metabolismo basal, menos 30%. Imagina que você gasta 2.000 calorias para ficar vivo, menos 30%. 10% é 200, vai dar 600 calorias. Então você tem que montar um plano alimentar que se enquadre em 1.400 calorias. Você vai deixar de comer essas 600 calorias. Se for 700 em 10 dias dá 1 kg de gordura. Mas vamos lá, é um cálculo base aqui. Depois você não precisa se ater a isso, se você entender o conceito, tá? E aí eu tenho o Kit Kat, tá? E eu não sei qual que é o alimento que você mais gosta. Inclusive, se você quiser participar... e é bom que você participe, você coloque quais são as suas maiores dúvidas, se escreve aqui qual que é o alimento que você mais gosta, você acha que atrapalha o seu processo de emagrecimento, que talvez eu faça um vídeo te ensinando a colocar esse alimento na tua rotina e não atrapalhar o teu processo. O que você acha, tá? Mas vamos lá, voltando aqui, um Kit Kat. 219 calorias. Você pode comer todo dia e emagrecer. Agora, no lugar do Kit Kat, eu tenho aqui em cima da mesa, por isso que eu me dobrei para lá, 3 ovos. Vai dar a mesma quantidade calórica. Só que, convenhamos, se você comer 3 ovos, informa do jeito que você quiser. Claro que se tiver muita banha aqui vai ultrapassar a quantidade calórica. Mas vamos lá. Se você comer 3 ovos em omelete, se você comer 3 ovos cozido, frito, que aquele hoje em dia a gente não coloca mais tanta gordura, um pouquinho de gordura, ou um Kit Kat, qual dos dois você acha que depois que você comeu você vai ter fome antes? Porque o cálculo aqui não é uma refeição sem entrar em déficit calórico. É sustentar esse déficit calórico num dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias ou até você chegar no seu resultado. Por isso que eu sou contra a restrição alimentar.
E por isso que vocês erram pra caramba. Tu quer ver por quê? Porque num dia você tenta resolver o problema que levaria meses. Exemplo, você engordou 10 quilos, você quer resolver em uma semana. Aí você diz assim, na tua cabeça funciona assim: não vou comer nada, não vou comer o mínimo possível, vou fazer jejum, vou ficar e aí eu vou emagrecer rápido. Só que o nosso corpo ele é inteligente. Primeiro você comia uma quantidade, agora você cortou muito. Isso aí, quem puder dar like aí, quem puder compartilha isso aqui nos seus grupos, compartilha isso aqui com as pessoas que precisam dessa informação, que estão perdidas e não estão sabendo emagrecer, ok? Mas bora lá. O que vocês fazem? Aí vocês querem resolver numa semana e vocês cortam tudo. O teu corpo rapidamente entende que, ué, o que aconteceu que parou de vir caloria? Vinha 2.000, agora tá vindo 500. Ué, alguma coisa está de errado. Ele baixa toda a taxa metabólica, todo aquele metabolismo basal cai pra caramba. Nos primeiros dias você até perde um pouco de peso, depois trava tudo, aumenta a sua compulsão, aumenta a sua fome, aumenta a sua ansiedade, você não resiste, não aguenta, volta a comer e engorda ainda mais. Por quê? Porque você tentou resolver em uma semana o que não se resolve nem em um mês. Você está buscando um atalho, buscando pressa, tá? Então não faça isso. A gente vai trabalhar aqui com um déficit calórico pequeno, que você consiga segurá-lo até você chegar no teu resultado. Lembrando que se você tem 20 quilos para eliminar, quando você faz um déficit calórico e você elimina 10, você tem que fazer o cálculo de novo. Porque agora o teu corpo gasta menos calorias, ok? Mas vamos lá, ainda dando exemplo do Kit Kat. 219 calorias. Seria, se você traduzir isso em arroz, 170 gramas de arroz. Poxa, é um prato legal. Feijão, 300 gramas de feijão. As mesmas... Por isso que não é a quantidade, é o que você come, quantas calorias, porque às vezes isso aqui, que é tão pequeno, tem a mesma quantidade calórica de 300 gramas de feijão. E você há de concordar comigo, se você não é besta, que 300 gramas de feijão te deixa mais saciado por mais tempo do que isso aqui, né? Ou 1,1 kg de abobrinha. Que loucura isso aqui, cara. Por isso que eu quero te ensinar a comer. Por isso que você não pode ficar tão neurótica com déficit. Primeiro, a depender do grau que você está no processo de emagrecimento, se você é uma pessoa que está recém começando, eu te sugiro nem se preocupar com déficit calórico. Eu te sugiro se preocupar com trocas, que essas trocas sejam de alimentos ruins por melhores alimentos. E se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês aqui uma live dos melhores alimentos que você pode comer e os piores alimentos. Mas é para isso que você tem que pedir aqui, ok? Deixa eu tomar minha água aqui. Agora imagine. Vem cá. Qual você acha que você passaria mais fome? Você comer este ou 1,1 kg de abobrinha? Pensa comigo, raciocina. Teu estômago. Com esse dentro ou com 1,1 kg de abobrinha? Você nem ia conseguir comer 1,1 kg. Você nem ia conseguir. Você tem que dividir em 2 porções, 3 porções. Você está entendendo que mais importante da quantidade que você come, que ela também é importante, mas não, especialmente não no início, é o que você come? Beleza? Então, acho que até aqui eu consegui te explicar que é possível fazer um déficit calórico comendo de tudo. Ah, mas eu quero comer um chocolate todo dia. É possível. É possível, é possível. Porém, o teu empenho, se você entender que tem alimentos que você pode comer muito mais e não causam compulsão e ajudam na saciedade, ajudaria muito mais, né? Sobre isso que a gente está falando aqui, ok? Então, eu vou repetir, o que não é o déficit calórico, não é restrição alimentar, ele não é passar fome, ele não é o jejum. É um cálculo que a gente faz e determina quantas calorias o nosso corpo gasta e quantas calorias a gente come por dia, ok? Levando em consideração isso que eu falei para você, se você está gostando disso aqui, você vai dar o like. Agora nós vamos entender como que eu monto uma rotina alimentar ao qual eu consiga ter
esse déficit calórico que não adianta, gente. Eu poderia vir aqui e mentir para vocês. Eu poderia vir aqui e romantizar com vocês. Mas não adianta, se você não fazer um déficit calórico, você não vai perder gordura. Contudo, você não vai perder peso. E contudo, você vai se manter nesse peso aí que você tá. Ok? Mas e como que eu posso fazer, então, para mim aumentar meu déficit calórico sem comer menos? Aí entra assunto para uma próxima live, que também não é minha especialização, mas o exercício. Exercício, cara. Imagine que você gasta 2.000 calorias. Vamos lá de novo. Eu só estou chutando aqui, tá? Tem que fazer o cálculo na calculadora que eu te falei. Você gasta 2.000 calorias e agora você passa a fazer 20 minutos de caminhada. Pronto, aqueles 20 minutos de caminhada vão ter um gasto calórico, que vão ser acrescentados aquelas 2.000. Vamos dizer que foi 200. Eu estou fazendo cálculos mentirosos aqui, mas para ficar fácil de você entender. Então agora você gasta 2.200 calorias. E agora você está comendo... Olha só como você... O exercício, ele não é a dorsal do emagrecimento. Ele é o upgrade do emagrecimento. A coisa mais importante do emagrecimento é a alimentação e a hidratação. O exercício dá o upgrade. O exercício acelera. O exercício... Claro que daí esse é assunto para outra live. Longevidade, músculo e tal é para outra live. Qual o melhor exercício? Isso é para outra live. Mas vamos lá. Imagine que agora você come 600 calorias a menos, porém você gasta, em vez de 2.000, 2.200. Então significa que você está comendo 600 a menos e aumentou 200 o gasto calórico. Você está com 800 a menos. Pô, não precisa mais que isso. Na verdade, se você fizer mais que isso, você fica ansiosa e o teu corpo rejeita. Ok? Então vamos montar uma rotina aqui que te ajude. Ó, Claudionara, maravilhosa. Eu vi que tem duas maravilhosas assistindo aqui. Eu tinha visto antes a Neuza e agora entrou a Claudionara. Maravilhosa é as meninas alunas que fazem parte do nosso time. Essas são as maravilhosas. Sabe por que maravilhosa? Muito simples. Porque elas são magra e maravilhosas ao mesmo tempo. E elas se tornam maravilhosas. Que lindo, né? Deixa eu tomar o trem aqui. Melhor do que, entenda isso aqui, melhor do que você se preocupar eximiamente com o déficit calórico, nós vamos ter que se preocupar em criar uma rotina em que você seja magra nessa rotina. Uma rotina em que você enquadre e encaixe algo, um padrão saudável para sempre. Porque emagrecer é que nem andar de bicicleta. Porque, como assim? Você já andou de bicicleta? Se você parar, você mantém o equilíbrio? Responde, ajuda aí. Você não mantém o equilíbrio. Lógico que não mantém. Por que não mantém? Porque você tem que continuar pedalando, não é? Emagrecimento é para sempre, meus amigos. Eu mantenho o meu peso há 9 anos. O meu peso não muda praticamente nada há 9 anos. Por quê? Porque eu mantenho um padrão mental e alimentar. Eu exercício sou preguiçoso, viu? Eu, pelo menos, falo a verdade. Exercício eu sou extremamente preguiçoso. Agora, o meu padrão alimentar eu mantenho há 9 anos. Eu eliminei em 90 dias 12 quilos. Eu pesava 75, vim pesar 63 e hoje eu estou pesando 72. Como assim? Entra um cálculo que eu faço para manutenção e ganho de massa muscular. Se você quer ser uma pessoa que come mais do que outras pessoas e mantém peso, cria músculo. Tem que criar massa muscular. Que isso é assunto... Eu já fiz a aula de proteína, se você quiser, vá lá ver sobre a aula de proteína. Fiz a aula da hidratação, que nada funciona sem hidratação, e futuramente não é minha especialidade. Mas eu vou falar a importância do exercício numa próxima aula. Ok? Mas vamos montar aqui um planejamento alimentar que entre um déficit calórico, porque, em resumo, você não precisa ficar atrás de receita, você não precisa ficar, qual é a melhor receita? Não, esquece isso. Isso é frescura. Você não precisa ficar atrás de qual o melhor chocolate, de qual o melhor suplemento, de qual... Não, esquece tudo isso. Esquece tudo isso e passa, porque não adianta você tentar colocar gasolina de
de avião num Fuca que tá recém tá pegando no tranco de novo. Já teve uma velocidade boa, já teve sua fama, que é você aí, que tem mais de 35 anos. Já teve o seu momento de fama, mas agora ficou sedentário, se largou, e aí tá lá jogado na garagem, no teu caso no sofá, e agora você quer colocar gasolina de avião nele? Não vai funcionar. Você tá entendendo? Então agora, o teu foco é melhorar. Começa pelo teu café da manhã. Eu tenho uma regra muito importante, uma regra clara. É difícil você finalizar o dia vencendo. O que é vencendo nessa nossa conversa aqui? É em déficit calórico. É fazer o que precisa ser feito. É ter ações que te levaram, te aproximar do teu resultado. E é muito difícil você finalizar o dia vencendo, começando ele perdendo. Como assim? Se você começar o dia errado, você vai ter um esforço brutal, animal, violento para finalizar o dia bem. Então, para que errar na primeira refeição? Por quê? Não tem por que errar. Tua primeira refeição, ela tem que conter isso que eu vou te falar. Número 1, proteína. Tem que ter proteína. Ah, Laurindo, que hora eu faço minha primeira refeição? Ela tem que ser logo que eu acordo, ela pode ser... Cara, primeira refeição é a primeira. Não tem horário, porque nas minhas alunas tem gente que acorda às 4 da manhã e tem gente que acorda às 8. Elas vão fazer a primeira refeição em horário diferente. E eu acho que tem gente que acorda às 9. Elas vão fazer a primeira refeição em horário diferente. O horário não é tão importante. O importante é o que você come na primeira refeição. O que tem proteína? Já falei lá naquela aula de proteína ontem. Foi ontem, né? Não foi lá. Então a primeira refeição tem que ter proteína. Tem que ter uma carga de nutrientes boa. Como assim, Laurindo? Vamos lá. Você não precisa ser muito inteligente, mas que nutriente tem isso aqui? Tem o quê? Nutriente nenhum. Isso aqui é pro paladar. Isso aqui, pro organismo, é uma porcaria. Não serve pra nada. Pra atleta, pra pessoa que vai fazer dá uma energia. Não é pra mais nada. Só açúcar. Beleza? Agora, mamão, melão, um shake, uma fruta, carne. Isso. Aqui nós estamos falando de nutrientes. Porque o alimento que eu vou comer, ele basicamente ele tem que ter baixo teor calórico e alto teor de nutrientes. Porque se ele tem baixo teor de nutrientes, automaticamente ele tem alto teor calórico. Porque os dois juntos, alto teor calórico e de nutrientes, é raro. É raro, porque se ele tem nutrientes, não tem tanta caloria. Então, produtos naturais. O mais natural possível. O que não é difícil. Você tem em casa. Você tem acesso. Só você prefere pão com margarina. Você quer emagrecer e ter saúde, ou você quer ser mais uma pessoa a só ouvir histórias dos outros e não construir a tua história? Então você tem que mudar. Tem hábitos que... Ô, Edgar! Obrigado aí, maravilhoso é você, cara. Não tinha visto aqui. O Edgar me tirou, já falou. Eu também te amo, Edgar. Com certeza. Deixa eu só acenar aqui pra galera. Não vi que tinha galera entrando aqui, mas vamos lá. Só para continuar aqui, para finalizar essa conversa. Você tem que começar o dia vencendo. E se você está acompanhando aqui, escreve. Eu vou começar o dia vencendo. E aí eu começar o dia vencendo a fazer uma boa primeira refeição. Aí nós vamos para o almoço. Eu expliquei um passo a passo como montar o prato do almoço na aula anterior das proteínas. Procura ali. De novo, alta quantidade de proteína, densidade nutricional que não tem erro. E aí você leva essa mesma ideologia para o teu final do dia, tarde e noite. E aí você leva essa ideologia com você para a tua vida toda. Porque esse é o pulo do gato. Se alguém me perguntasse qual é o segredo para emagrecer e se manter magro para sempre, eu diria, não tem segredo. Tem rotina. Rotina. Para a vida toda. Se tu ir num casamento, tu quer comer o bolo do casamento, mas você está em processo de emagrecimento. Lembrando, você está em processo de emagrecimento, você quer comer o bolo do casamento. Aí na hora da refeição você come carne e salada, deixa o carboidrato para comer na hora do bolo.
Você tá entendendo? Pra que comer maionese? Ah, não, mas eu quero comer maionese, carne, salada, tomar cerveja, tomar refri e comer o bolo e os docinhos. Então tu não quer emagrecer. Porque não tem como querer tudo. Querer até vocês querem. Mas não tem como. Ah, mas daí eu tô fazendo, sabe, aquelas coisas lá que faz uma... E daí dá pra emagrecer. Não dá, meu amigo. Você vai voltar a engordar com essa mentalidade. Se você não melhorar cabeça, hábitos, rotina, nada sustenta o emagrecimento. Por isso que eu não gosto de restrição alimentar. Por isso que um déficit calórico fácil, básico, é o que vai funcionar para sempre. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não sei se fui claro. Posso fazer um resumo? Se está gostando, deixa o like. Manda essa informação, esse conhecimento para a pessoa que você gosta. Vamos, de pessoa a pessoa, mudar hábitos, mentalidade, corpo e o mundo de pessoa a pessoa. Ok? E aí, minha última sugestão para você. Última. Não sei se você é uma pessoa organizada. Se você quer emagrecer, você não precisa ser organizado, porque eu não sou, mas você precisa pelo menos o mínimo de organização possível. É você decidir hoje o que você vai comer amanhã. Quem aqui já foi no mercado com fome? E aí você compra besteira que não estava no script para comprar. Nunca vá no mercado com fome. E o que eu quero dizer? Nunca deixe ter fome para pensar no que você vai comer. O melhor momento de pensar o que você vai comer amanhã, anota isso para aprender, é após a refeição de hoje. Exemplo, você jantou hoje, está com o estômago cheio, você está tranquilo, você não tem nada de fome, você planeja amanhã. E amanhã você faz de novo. Jantou, está tranquilo, planeja depois da manhã. E aí segue o planejamento. A grande verdade é que nós somos mentirosos, e eu me enquadro. A gente planeja, mas não faz. E se você está nesse planeja, mas não faz, me chama, que eu tenho algo especial para você. Te dar uma sugestão, uma coisa legal. E aí, meninas, especialmente as mulheres, os homens podem fazer, mas especialmente as mulheres, sabe o que você tem que fazer? Tira foto da comida. Ou leva uma agenda. Eu não consigo agenda. Nossa, eu não consigo escrever. A minha escrita ela é ruim pra caraca. A minha escrita ela é de médico, sabe? Só não fiz a faculdade, mas a escrita é de médico. Eu fico tenso de escrever, então eu tiro foto. Ou eu faço um relatório para mim mesmo no WhatsApp. Eu tenho um grupo comigo mesmo e eu faço um relatório do que eu comi. Se você fizer isso, por que tirar foto do que você come? Cara, porque antes de você comer, você olhou. Você olhou. Você tá entendendo? Porque muitas vezes você come sem ver. Se eu te perguntar o que você comeu ontem ao meio-dia, você sabe responder? Você nem prestou atenção, cara. E se você não está prestando atenção, tudo que a gente não presta atenção tende a denegrir. Não, começa a não prestar atenção nos teus filhos, na educação deles. Começa a não prestar atenção no teu relacionamento. E qualquer outra. Começa a não prestar atenção na tua casa. Começa a não prestar atenção no teu carro. Não vai denegrir? A alimentação é a mesma coisa. Então eu quero, com essa sugestão, de tu ou fazer um relatório, ou tirar foto todo dia, pelo menos uns 10 dias, do que você come, vai fazer você prestar atenção. E deixa eu ler aqui. Aprendendo cada dia mais, mudando mentalidade e evoluindo sempre. Claudionara, você poderia escrever aqui, Claudionara, se tu tiver aí, quantos quilos você eliminou. Se eu não me engano, era 10, 12 quilos em 90 dias e continua magra. Hoje me mandou uma foto que estava fazendo uma caminhada. Mas aqui, ó, mudando mentalidade e evoluindo sempre. Tá aí, galera? Acho que... deixa eu fazer um convite para vocês, já que vocês estão aqui. Já que vocês estão aqui até agora, num domingo, 21 horas, você tá doido? Eu vou começar a fazer lives lá no meu canal no YouTube. Me segue lá. Laurindo Pires deve estar. Eu vou deixar aqui nos stories, em algum lugar, ou na legenda desse vídeo, o meu canal do YouTube, tá bom? E no mais, amanhã. Vocês também poderiam escrever aqui, se vocês quiserem me ajudar, se não precisam me ajudar. Eu tô aqui para servir vocês e ajudar vocês. Mas se vocês quiserem me ajudar, vocês podem deixar dúvidas sobre o processo de emagrecimento e qual o melhor horário para sair live sobre emagrecimento para te ajudar, ok? Tamo junto.
Um beijão do meu coração pro coração de vocês. Deus abençoe a semana de vocês. Meu desejo é que você consiga cumprir o que você prometeu, que isso vai gerar resultado. Tamo junto. Boa noite. Tchau, tchau.